Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira, hoje dia 5 de dezembro de 2024 e nosso devocional diário está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6. Capítulo 6 de Apocalipse, os 7 selos é o que nós vamos falar. Nós vamos ver que os 4 primeiros selos, os selos, vocês estão se lembrando que isso é daquele livro que estava na mão de Deus e que foi dado a Jesus. E Jesus era o único que tinha o poder, que tinha autoridade para poder desatar os 7 selos. Esses selos vão sendo abertos e cada um dos selos revela alguma coisa. E o primeiro selo, os 4 primeiros selos revelam cavalos: um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. O cavalo branco diz assim o versículo 2: o cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Há várias interpretações para este cavalo branco, mas no meu entendimento, esse cavalo branco nada mais, nada menos é do que a proclamação do evangelho. Sim, o primeiro dos selos abertos vai mostrar, porque ali a história depois da vinda de Jesus Cristo, ele manda o povo ir e pregar o evangelho a toda criatura em todos os lugares. Tanto que é um cavaleiro que não põe espada, a espada quem impunha é o próprio Jesus Cristo, e ele sai vitorioso e para vencer. Ele é branco, mas não tem uma espada, ele tem um arco, mas ele sai vencendo, e o evangelho precisa ser ministrado, pregado, e esse evangelho traz salvação para aqueles que creem e juízo para aqueles que não creem. O segundo cavalo é um cavalo vermelho, e ele recebe poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. É o cavalo que vai nos mostrar aqui a guerra que acontece em todo tempo, em todo momento, mas nós vamos perceber pela leitura de Apocalipse que as coisas vão se afunilando. Há guerras em todo momento da terra, há guerras em todo momento da história, sim, mas haverá um tempo em que isso, ou há um tempo, está intensificando-se isso, e no fim dos tempos isso vai estar tão intenso que em toda parte da terra, em todos os lugares, haverá uma guerra que será uma guerra mundial, uma guerra onde todos os povos estarão inseridas nela. Não quero dizer que eu houver uma terceira guerra, isso já é o fim. Pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta guerra. Só Deus sabe quando será esse fim realmente, mas guerra sempre houveram e haverá uma guerra, uma batalha final. O terceiro selo dito aqui no versículo de número 5 diz acerca de um cavalo preto, e esse cavalo preto ele vai falar do seguinte: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Veja que essas nomenclaturas, essas medidas aqui, elas estão dizendo que as coisas estão caras, que a inflação está muito alta. E quando fala para não danificar o azeite e o vinho, fala de coisas que somente os ricos poderiam adquirir e usufruir naquela época. Então, o que está dizendo aqui, haverá uma desigualdade social. Esse cavalo, o cavalo aqui que representa o terceiro cavalo, o cavalo preto, é um cavalo que mostra desigualdade social, que também é mostrada durante toda a história. O quarto selo vai trazer mais um cavalo, agora um amarelo. Diz que é dado a ele poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, fome, pelas pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Todo tipo de pragas, pestes, a espada, todo tipo de morte na terra é representado por esse cavalo amarelo, e é dado ao cavaleiro que está sobre ele esse poder de trazer ali peste sobre a terra. Nós vamos ver que depois dos cavalos, o quinto selo vai revelar algo interessante. Diz o versículo 9: vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E elas clamavam: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperaremos para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E é dito a eles que eles esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como ele. Veja que há muitos ainda a serem ali colocados como os mártires. São os mártires que estão ali clamando por justiça, clamando por Deus, e Deus garante que haverá um tempo de justiça, sim, mas ainda há muitos a serem ali acrescentados
acrescentados a eles. Muitos que depois ali do livro de Apocalipse escrito também entraram, há muitos em nosso tempo e muitos virão ainda durante a grande tribulação pela qual a igreja passará, mas muitos ali morrerão em martírio realmente. Vai dizer a palavra do Senhor que o sexto selo mostra um cataclisma em todo o universo, terremoto, o sol fica escuro, a lua torna-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caem sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Vamos nos lembrar que João ele está trazendo aqui figuras celestiais numa interpretação terrena. Ele não tem como dizer exatamente o que ele está vendo, mas ele traz ali figuras terrenas para que todos possam entender o que ele está dizendo, e o que ele vê agora é realmente os poderes do céu, terra, tudo sendo abalado e sendo destruído. Isso é uma representação do sexto selo, mostrando aqui já de início que esses selos já representam a destruição da terra, representam realmente que Jesus Cristo, na sua volta, ele vai trazer junto com ele a destruição, a salvação daqueles que creem. Nós vamos ver isso ainda nos versículos, no capítulo de número 7 do livro de Apocalipse amanhã. E hoje o que nós estamos vendo é o início deste fim, o início daquilo que será a redenção final, mas a destruição também. A destruição tanto virá que as pessoas elas começam a gritar às montanhas e às rochas, diz o versículo 16: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A ira do Cordeiro virá, e quem pode suportar? É o fim, queridos irmãos. O fim está chegando, e esses selos vão representando tudo isso, representando que Jesus Cristo já está a portas e bate, e que nós possamos nos arrepender e nos voltar para Ele sempre. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.